Fala aí, galera que me acompanha aqui mais uma vez. Galera, hoje eu quero falar sobre a importância de moldarmos alguns comportamentos, no sentido de existem alguns comportamentos que para nós não são naturais, ou seja, você tem certas tendências naturais em você e de certo modo às vezes você precisa incorporar algo. Por exemplo, você quer desenvolver uma habilidade, você quer desenvolver você quer mudar algum tipo de comportamento que você tem, ou implementar outro, ou até mesmo eliminar algum comportamento que você tem que você mesmo não gosta, ou que você precisa mudar, né? Então, muitas vezes a gente fica nessa situação onde a gente acha difícil a mudança, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo é mu- tudo pode ser mudado no comportamento. Por quê? Porque existe um termo chamado neuroplasticidade cerebral. O nosso cérebro, ele é mutável, as conexões neurais, elas vão mudando de lugar, ou melhor, elas vão se transformando, ou seja, quanto mais a gente realiza algo, aquele algo específico que a gente faz são conexões neurais que estão sendo feitas, e quando a gente faz e repete, aquilo ali vai sendo fortalecido, ou seja, um novo comportamento é adquirido, né? E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos a gente faz algum tipo de coisa, um hábito, menos aquela trilha neural ela vai ser alimentada, ela vai deixando de ser alimentada, ou seja, ela vai como se fosse uma trilha que as pessoas param de passar. Logo o mato começa a crescer e aquela trilha de certo modo já deixa de existir, né? Então, muito provavelmente você deve ter, claro, você tem coisas a mudar e você acha difícil, você parece que você acha que droga, eu não consigo mudar isso. Eu sou desse jeito. Você não é desse jeito. É um comportamento que foi, até porque todos os nossos comportamentos são determinados pelas nossas programações, pelo nosso conteúdo interno, pela nossa subjetividade, ou seja, pelas crenças que a gente veio adquirindo no decorrer da nossa vida também. Então, certo, tem algumas coisas que são, de certo modo, pré-configuradas, digamos assim. Você já tem como se fosse uma tendência, mas existe sim a possibilidade de você moldar o seu comportamento. Se fosse assim, pessoal, uma pessoa que sofre de algum tipo de transtorno emocional, não conseguiria sair. Se fosse assim, não existiria a psicologia. Se fosse assim, não existiria a psiquiatria, a psicanálise, não existia nada disso, porque todas essas ferramentas, todas essas linhas, elas mexem com a mudança dos padrões comportamentais. E se não fosse possível mudar os padrões comportamentais, nem faria sentido que existissem essas linhas. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, talvez seja ridículo, mas que simboliza. Por exemplo, você, assim como eu, vou falar de um exemplo pessoal meu. Eu sou um cara que costumo, eu, não, eu acho que muitas pessoas têm isso, muitas mesmo, acho que a maioria, digamos, até inclusive, eu tenho uma tendência a manter minha cara fechada demais, minha cara muito séria, tipo, cara fechada assim, cara séria. O que é que eu faço? Eu sorrio um pouco, dou um leve sorriso para tentar forçar a minha mente, forçar o meu inconsciente a mudar esse tipo de comportamento. E eu percebo que tem resultados. Às vezes, mesmo inconscientemente, eu faço um leve sorriso, assim. Não um sorriso gigantesco, mas um semblante mais alegre, mais feliz. Isso faz mudar o comportamento, até mesmo mudar a química cerebral também. Por exemplo, deixe-me ver se eu acho outro exemplo para isso. Por exemplo, você é, tem vergonha de falar com as pessoas. Por exemplo, as pessoas são acostumadas a ver você como uma pessoa muito séria, muito séria. É só um exemplo, serve qualquer outra coisa. Vê em você com a imagem social de uma pessoa muito séria. Quando você começa a falar com as pessoas, de certo modo você pode até pensar, caramba, eu não vou falar com as pessoas porque elas vão estranhar essa mudança de comportamento. Eu era muito sério, não falava com ninguém, e agora começar aqui do nada a falar com as pessoas. Aí você fica sem querer fazer isso. E eu já vou entrar em outra situação também, que é o seguinte. Porra,
você pode considerar loucura mudar alguns comportamentos que, porra, como é que a pessoa muda tão, é uma pessoa estranha, diferente, esquisita, por que que mudou tão rápido assim? Não falava com ninguém, agora fala com todo mundo. Então, assim, deixa eu te dizer o que é realmente a loucura. A loucura é a gente não mudar os nossos comportamentos. Quando a gente sabe que tem algo de errado, a gente precisa mudar, a gente tem que agir. Isso não é loucura, isso é sanidade, isso é coerência com a própria consciência. Porque se a gente fica com medo, se a gente fica com receio de fazer as mudanças, a gente permanece a mesma pessoa sempre, a gente não evolui. Então, mesmo que você pareça faça coisas estranhas, é necessário fazer as mudanças. Por quê? Porque no final das contas, quem vai pagar a conta de mudar ou não é você mesmo. Então, eu até me perdi do que eu estava falando aqui, mas eu estava falando aqui, deixa eu ver, dessa mudança de comportamento. Então, quando você começa a praticar, você vai percebendo que aquilo vai se tornando mais fácil. Quanto mais você pratica, mais se torna fácil. Cara, se tu pegar um violão, se tu nunca tocou uma guitarra, se tu nunca tocou um instrumento, se tu pegar e levar ao pé da letra, por exemplo, quando você pegar aquele instrumento e você ver o quão difícil é você começar a aprender e você tiver uma mentalidade do tipo assim, caralho, isso aqui é difícil demais, eu nunca vou aprender isso. Se tu levar em consideração só o primeiro momento, tu nunca vai aprender, nunca, nunca na vida, porque é difícil demais, cara. É muito difícil. Quem toca sabe que é muito difícil manter, desenvolver a coordenação dos dedos para que eles possam fazer o som como deve ser, né? Então, assim, se você julga a dificuldade inicial como se fosse o processo todo, eita, é muito difícil mudar. Não, então você não vai conseguir mudar. Mas se você persistir, eu te asseguro, eu tenho certeza, e você pode ter certeza e acreditar em você mesmo. Você consegue. Galera, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e até o próximo, galera. Valeu.